Escola de Aprendizes Marinheiros, Física 2020. Questão 42. Diante de um espelho esférico côncavo em seu eixo principal, é colocado e fixado perpendicularmente um objeto luminoso conforme a figura abaixo. Então, nós temos o objeto aqui, o espelho côncavo e o eixo principal. A respeito da imagem formada desse objeto, é correto afirmar que... Bom, eu preparei aqui as condições, as 5 condições do espelho côncavo, onde ele forma as suas imagens. Então, as características das imagens produzidas pelos espelhos côncavos dependem da posição do objeto em relação ao espelho, e há 5 casos importantes a serem considerados, que foi o que eu separei aqui. Então, no caso 1, o objeto além do centro de curvatura. Então, o objeto está aqui. O centro de curvatura é aqui o C. Então, as características da imagem produzida por esse espelho côncavo, ela é real, invertida e menor. Ela é real, ela é formada pelo cruzamento efetivo dos raios refletidos aqui. Os raios refletidos aqui formam a imagem invertida aqui embaixo. Então, ela é invertida, ela é de cabeça para baixo em relação ao objeto, e é menor. O tamanho da imagem é menor que o objeto. Então, quando o objeto, além do centro de curvatura, ela vai ser real, invertida e menor. No caso 2, o objeto no plano frontal, que contém o centro de curvatura. Então, o objeto em cima do centro de curvatura. As características da imagem serão real, ele vai ser real, ele vai ser invertido e do mesmo tamanho do objeto. O caso 3, objeto entre o centro de curvatura e o foco. Então, o objeto está aqui, o centro de curvatura está aqui no C e o foco aqui no F. Ele está entre o centro de curvatura e o foco. As características serão real, invertida e maior. O tamanho da imagem é maior do que o objeto. Aqui, observa que as imagens reais obtidas dos objetos também reais são sempre invertidas. Isso é importante. E o caso 4, o objeto no plano focal. Quando o objeto está em cima do foco, ele não gera imagem, não tem a imagem. Dizemos que a imagem é imprópria. E o caso 5, o objeto entre o foco e o vértice. Aqui o objeto está entre o foco e o vértice. As características da imagem serão virtual, direita, ele está aqui dentro do espelho, de cabeça para cima, normal, direita, e maior que o objeto. Esse é o único caso em que o espelho côncavo conjuga uma imagem virtual. Isso daí também é importante. Então, voltando para as alternativas da questão, a gente já tem informação suficiente para responder. A respeito da imagem formada desse objeto, é correto afirmar que é sempre virtual? Não, ele só vai ser virtual nessa situação, no quinto caso. É a única situação em que o espelho côncavo conjuga uma imagem virtual. É quando o objeto está entre o foco e o vértice. Então, a A não é verdadeira. A não. Será virtual e invertida. A única situação em que ela é virtual é no caso 5, No caso 5 aqui, em que o objeto está entre o foco e o vértice. É a única situação em que é virtual. Porém, ela é direita. Virtual e direita. Aqui ele diz que será virtual e invertida. Não é invertida. Quando ela for virtual, ela vai ser real. Ela vai ser direita, desculpa. Quando ela for virtual, ela vai ser direita. Então, a B não é a resposta. Será virtual e invertida. Não, quando ela, o único caso em que é virtual, ela é direita, não é invertida. Então, a C também não é. Será virtual e invertida. O único caso em que é virtual, ela é direita. Então, invertida não é. Então, a D também não é. Só nos sobra a alternativa E. Será real e invertida se o objeto for colocado a uma distância maior que a distância focal do espelho. Sim, todas as situações em que o objeto é colocado
para a esquerda do foco, né, maior que a distância focal, a imagem vai ser real e invertida. Aqui. A imagem está, o foco está aqui, no primeiro caso o foco está aqui, e a imagem está além da distância focal, e ela é real e invertida. No caso 2, a imagem, o objeto está no centro de curvatura, ele está além da distância focal, ela também é real e invertida, a imagem. No caso 3, o objeto está além da distância focal também, ele está entre o centro de curvatura e o foco, está depois da distância focal. Então aqui a imagem também é real e invertida. No caso 4, quando ele está em cima do foco, não há imagem, né? Então, na situação em que toda vez que a imagem está depois do foco, né, se a gente imaginar que aqui é o foco, se o objeto estiver depois do foco, a imagem vai ser real e invertida. Se ele estiver no foco, essa imagem não vai existir, e se ele estiver na frente do foco, a imagem vai ser virtual e direita. Então, para cá é real e invertida, e para cá ela vai ser virtual e direita. Resposta letra E.